questão da apostila. A figura ao lado ilustra um cilindro de ferro sem tampa, completamente cheio de mercúrio. O conjunto é aquecido de 20 a 70 graus Celsius. Então, aqui da figura mostra as dimensões. Devido a esse aquecimento, há um transbordamento de parte do mercúrio. Se o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 a menos 6, e o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é de 180 vezes 10 a menos 6, qual o volume aproximado em litros de mercúrio derramado devido ao aquecimento? Então, primeiramente, já identifiquei que é uma questão de dilatação volumétrica e é do tipo de questão na qual eu tenho um recipiente e um líquido e o líquido transborda. Então, primeira situação, eu vou calcular o volume do cilindro, certo? O volume do cilindro vai ser igual, ó, um cilindro, eu calculo a área da base, a base é um círculo, então a área da base vezes a altura dele. Qual é a área da base? É um círculo, a área da base é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Π, a questão diz para me considerar como 3, o raio é metade, então dá 40 ao quadrado vezes a altura é 100. 40 ao quadrado vai dar 1.600, 1.600 vezes 3 vai dar 4.800, 4.800 vezes 100 vai dar 480 mil. 480 mil. Na base de 10, né? Bora logo simplificar isso daqui. Vai dar 48, 480 vezes 10 ao cubo, centímetros cúbicos. Então já encontrei o volume do cilindro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar qual é a dilatação aparente. Basta que eu manipule os coeficientes. Nesse caso, para me saber qual é o coeficiente de dilatação aparente, ou seja, se eu subtrair o do mercúrio menos o do recipiente, que é feito de ferro, eu vou saber qual é o coeficiente de fato que vai fazer o transbordamento. Então basta eu pegar o coeficiente, ó, no caso do mercúrio, menos o coeficiente do ferro. Só que o ferro, ó, ele deu o linear e a questão é volumétrica. Então eu preciso multiplicar por 3, certo? Não pode errar nessa hora. Se errar, a questão toda vai sair errada. Então qual é o coeficiente que a gente vai usar na conta? O do mercúrio, ele disse que é 180 vezes 10 a menos 6. Então 180 vezes 10 a menos 6 menos 3 vezes o alfa. Qual é o alfa? O alfa é do ferro, ó. 12 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 12 dá 36. Então já vou colocar 36 vezes 10 a menos 6. Tá certo? Tá. Então, ó, como ambos estão na mesma base, dá para me fazer a subtração tranquila. Então 180 menos 36 dá 144, 144. Conserva a base, né? Vezes 10 a menos 6. Esse valor aqui, agora eu preciso apenas fazer a equação global e substituir esses valores que eu já tenho. Então, o volume derramado, gente, vai depender do quê? É a equação normal que a gente usa para dilatação, tá? Então, variação do volume é volume inicial, vezes o coeficiente, vezes a variação da temperatura. Qual é a variação do volume? É o que eu quero encontrar. Qual é o volume inicial? O volume inicial eu calculei bem aqui, ó. 480 mil. 480 mil vezes o coeficiente foi esse daqui, ó, foi o resultante. Então, 144 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura está bem aqui, ó. De 50 a 70 variou 50 graus. Então, vai ficar 50. Agora, ó, a variação do volume. Essas contas vão ser contas chatas, tá? Mas vai ter que ser feita na mão. 480 vezes 144 vezes 50. Isso vai dar 3, 4, 5, 6 vezes 10 ao cubo, certo? Deu 3.456.000. E aqui tem duas bases 10, ó. 10 ao cubo
e 10 a menos 6. Multiplica a base e soma os expoentes. Deu menos 3. Esse vai embora com esse. E eu encontrei o que? 3.456 centímetros cúbicos. Se eu dividir isso daqui por 1000, eu vou pegar minha resposta em litros, que vai dar aí 3,456 litros, certo? 4,56 litros é aproximadamente 3 litros e meio, certo? Então, se eu tiver alguma resposta com isso, letra A.